Obrigada, senador Telmário, senhores senadores, senhoras senadoras. Apenas uma observação. Aqui em plenário temos um senador do Amapá, um senador de Roraima e uma senadora do Amazonas, além do senador Paim, que vem lá do extremo sul, do Rio Grande do Sul. Os estados mais distantes parece que chegam antes a Brasília, não é, senador Telmário? Isso é importante. A passagem é cara, então a gente tem que aproveitar as promoções para poder chegar a tempo. Mas se é caro para chegar a Brasília, é muito mais caro para andar dentro do nosso próprio estado, não é? É muito mais caro. Eu mesma tenho a minha atividade muito limitada, minhas visitas no interior, por conta disso. Um voo de linha não são todos os dias da semana que oferecem voos, e contratar ou alugar um avião, um táxi aéreo, é algo assim extremamente oneroso. E muitas vezes a população, a própria imprensa, a mídia não compreende, não é? Exatamente os gastos. Pois não, senador Telmário. A senhora me permite? Eu não queria deixar passar esse momento, que Vossa Excelência foi extremamente precisa nessa colocação. Por incrível que pareça, estão aqui os 3 senadores que a mídia passou 2 dias comentando, e no meu estado, 3 dias, 2 televisões, um rádio e um jornal, dizendo que o senador Capiberibe foi quem mais gastou, que a senadora Vanessa foi a segunda que mais gastou e que o senador Telmário foi o terceiro que mais gastou. Só que a mídia esqueceu de dividir esse gasto. Sabe quanto por mês? R$ 36 mil por mês, para ele sustentar 2 gabinetes, um morando no Macapá, outro morando no Amazonas e outro morando em Roraima. Cada viagem que a gente faz para Roraima é R$ 5.000, e de volta eu vou toda semana. E a mídia fez isso como se nós fôssemos extravagantes. Eu vejo senadores envolvidos em corrupção séculos e séculos e a mídia está calada. Quer dizer, é lamentável. Você gasta o que é real para trabalhar e os corruptos recebem os aplausos. Queria fazer essa... Eu agradeço e assino embaixo do que Vossa Excelência expressa do conteúdo, e dizer mais, eu acho que nossa resposta e a resposta do Senado ela é importante, que é a transparência, senador Capiberibe. E Vossa Excelência foi quem tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei da transparência. Eu venho frequentemente a essa tribuna lamentar que a minha cidade de Manaus, o meu estado do Amazonas estão entre as cidades capitais e os estados menos transparentes, diferente do Senado Federal. Tudo o que a gente faz, o que a gente gasta está lá. E eu creio que essa lei é muito importante porque transforma toda a população nos fiscais do bom cumprimento da lei e dá a possibilidade à população de ver se nós estamos gastando corretamente ou não, ou se nós estamos desviando recursos para o enriquecimento pessoal. Então, eu acho que isso é o mais importante. E digo, eu tenho uma consciência extremamente tranquila e só lamento não poder andar mais pelo Estado. Quando eu chego em Maués, por exemplo, o povo de lá, mas senadora, a senhora demora tanto para chegar aqui, aí eu vou a Tabatinga, na Tríplice Fronteira, aí vou a Benjamin Constant também, naquela região do Alto Solimões, vou a São Gabriel da Cachoeira e todo mundo reclama. Aí eu pergunto, mas vocês não têm ideia de quanto custa para a gente chegar até aqui, não é? É isso, nós dependemos do voto e dependemos também de mostrar à população o trabalho que nós estamos realizando aqui, que não interessa a imprensa, não interessa o projeto importante que foi aprovado na comissão, por isso nós temos que fazer essa divulgação. Eu passo a palavra com uma parte a Vossa Excelência. Não é o assunto que me traz à tribuna, mas eu acho interessante que o coloquemos nesse momento. Muito obrigado. Nós temos realmente um recurso extremamente limitado para o exercício do mandato. E nós representamos aqui comunidades isoladas, distantes. Uma passagem de ida e volta a Macapá fica entre R$ 2.500 a R$ 3.500. Então, quando a gente 4 viagens por mês, vai 1/3 de toda a verba indenizatória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou um gestor de orçamento. Eu nunca gastei mais do que eu arrecadava. Eu fui governador com um equilíbrio total das finanças públicas do Estado. Fui prefeito, a mesma coisa. No mandato de senador, eu não gasto um centavo a mais do que aquilo que me faculta a lei. Portanto, se eu gastar menos, é que eu sou um péssimo gestor de orçamento. E eu não quero dar atestado de incompetência para ninguém. Eu executo o meu orçamento dentro dos limites legais.
E para falar, já que Vossa Excelência está colocando a questão do Amazonas, nós, na quarta-feira, senador Telmário, nós estamos fazendo a primeira auditoria virtual, não é? Nós vamos fazer uma fiscalização virtual através do Twitter e do Facebook. E já estão nesse processo os senadores Cristóvão Buarque, o senador Romário, a senadora Lídice, o senador Antônio Carlos Valadares. Você pode entrar no Twitter e nós estamos divulgando, então, às 20h da quarta-feira, nós vamos fazer uma fiscalização virtual. E aí, Vossa Excelência pode sugerir se nós pudermos entrar na Prefeitura de Manaus ou no Governo do Estado de Manaus, nós vamos entrar no Governo Federal, nós vamos dar passo a passo. Não é? O que é que nós vamos fazer no Twitter e no Facebook? Nós vamos abrir, por exemplo, o portal da transparência do Governo Federal. E ali, então, vamos pesquisar os gastos das universidades, pode ser a Universidade do Acre, pode ser a universidade lá do Rio Grande do Sul, de Alagoas, do Amapá, e nós vamos chegar ao detalhamento da despesa, isso tudo feito de maneira virtual. Porque eu acho que, Vossa Excelência falou da transparência dos senadores. Se alguém tiver a curiosidade de entrar nos meus gastos, está lá até gasto de R$5, de R$10. De todos nós. De todos nós. Isso é muito importante que se faça. Mas isso, e quase em tempo real, senador. O que eu queria pedir à mídia como um todo, a televisão, rádio, jornal, é que nos ajudasse a revelar para a sociedade que hoje as contas estão disponíveis, os gastos estão disponíveis na internet, nos portais de transparência. E aqueles entes públicos que ainda não disponibilizam, nós temos que recorrer ao Ministério Público e ao fiscal da lei. Eu fiz 2 requerimentos, porque eu entrei no portal da transparência da USP e da Unicamp, e essas 2 grandes universidades brasileiras, o centro de saber desse país, não prestam contas a ninguém, é absolutamente opaco, não tem qualquer detalhamento de despesa. Eu fiz um requerimento, uma solicitação ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que tome providência para que essas universidades cumpram a lei. Eles são centro do saber, mas não estão acima da lei. Portanto, essa nossa discussão no início dessa segunda-feira, dessa semana de trabalho, é muito importante e esclarecedora para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, e dizer que das 2 questões que Vossa Excelência levanta do Twitter e da fiscalização virtual, conte comigo que estarei junto de Vossas Excelências nessa ação muito importante. E segundo, acho que esse é um bom caminho, senador, porque me incomoda muito o fato de que muitos municípios brasileiros, muitas cidades, muitos órgãos estaduais, municipais e até federais não entenderam a importância da lei ainda, e é preciso que nós sejamos mais ativos na fiscalização e que exigimos do Ministério Público ações para que isso funcione, sem dúvida nenhuma. Eu, por fim, concedo a parte ao meu companheiro senador Medeiros, apesar, senador Medeiros, que ainda nem iniciei o tema que me traz à tribuna, mas concedo a parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Vanessa. Serei breve. Simplesmente para compartilhar com vocês, também o Estado de Mato Grosso ele é um Estado continental. E eu penso que esse debate sobre as despesas do senador, esse dinheiro, com certeza, a vontade do legislador, quando colocou essa verba para auxiliar no mandato, não foi uma verba para ser economizada, ela foi uma verba para ser bem gasta. Isso aqui não é para dar lucro nem para ser economizado, é para ser bem gasto. Eu, por exemplo, visitei 10 municípios do norte de Mato Grosso nesse final de semana. São distâncias gigantescas. Nós temos municípios no estado de Mato Grosso, Amazonas com certeza não é diferente, que dá mais de 1.000 quilômetros. Dá mais de 1.000 quilômetros de distância um do outro. Então, obviamente que, comparado com outros centros, quando você coloca esses estados, sempre os senadores de Roraima, do Acre, de Rondônia, do Amazonas, vão estar sempre na ponta dos gastos. Obviamente que, infelizmente, alguns pegam simplesmente o montante e diz, senador fulano gastou tanto, o senador Vanessa, o senador Telmário, o senador Medeiros, sem avaliar, contudo, o trabalho que está sendo feito. Eu penso que, se for para não gastar nada, eu consigo não gastar nada.
desde que não faça nada também. Carro parado não gasta gasolina. Então, eu penso que não é esse o objetivo. Tenho me preocupado em fazer um bom mandato para representar o Estado de Mato Grosso, mas não posso fazê-lo sem que possa conhecer a realidade dos municípios, que é no município onde as demandas se encontram. E para representar o Estado, você tem que visitar os municípios e ouvir as pessoas, que é ali que se apresentam as dificuldades. Muito obrigado, senadora. Eu é que agradeço. Senadora, só me permite só um pouquinho, porque esse tema acaba envolvendo todos nós da nossa região. E dá a sensação, às vezes, do eleitor, de que você só faz gastar, e eu vi aqui colocações muito próprias. E eu queria aqui que o senador Capiberibe, porque eu ainda não era nem senador, eu veio um dia fazer um levantamento de algumas assembleias legislativas. E no meu estado é atípico. Veja, esses meios de comunicação do meu estado que me criticam, a verba indenizatória de um deputado estadual é 50 mil, a nossa é 40 mil, que vamos voto estadual permanente lá. O salário de um deputado estadual nosso lá é 45 mil, ele tem uma verba de gratificação de 25 mil, só existe lá. E toda a mídia calada, quer dizer, maior do que a do senador, que é 32 bruto. E mais grave do que isso, a diária de um deputado estadual, e todo mês cada deputado tem 5, 6, 7 diárias é de 2.700, a nossa não chega a 600. Quer dizer, e a mídia calada sobre tudo isso. Então, a mídia, de repente, ela, não estou falando da mídia responsável, eu falo aquelas mídias que são coordenadas por políticos, elas acabam tendo uma tendência maldosa, uma concessão pública que é usada a título de tentar macular as pessoas que estão realmente trabalhando. Muito bem colocado. Eu queria fazer só esse registro. Não, perfeitamente. Porque o senador, mas antes de retomar a palavra a Vossa Excelência, eu queria pedir licença, porque hoje está aqui na nossa galeria, prestigiando essa sessão, os alunos do curso técnico em edificações do Instituto Federal Campus do Uruaçu, é isso? Muito obrigado pela presença de vocês. Onde fica Campus do Uruaçu? Fica em Goiás. Goiás. Sejam bem-vindos todas. Com a palavra, bem-vindos todos e todas. Mas, presidente, e o importante é que quando essa verba foi criada, eu já era parlamentar, ela foi criada exatamente para dar independência ao parlamentar. Eu, por exemplo, não tenho ninguém que banque minhas atividades, absolutamente ninguém. Todas as atividades que eu desempenho como senadora, é o Senado que banca minhas atividades, e assim tem que ser, senhor presidente. Então, é fácil alguns não gastarem nada e vamos ver como é que se deslocam quem mantém. Mas, enfim, eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, para tratar, mais uma vez, da pauta feminina. Esse ano de 2006, apesar de ser um ano de muita turbulência, porque vivemos uma crise profunda na economia, com a previsão de uma queda em torno de 4 pontos percentuais na produção do Brasil, no Produto Interno Bruto, para 2016, e uma projeção de que esse ano, assim que forem divulgados os dados, mostrem que também houve uma queda significativa na produção, o que leva ou traz reflexos profundos na economia do país e nas contas públicas. São estados, municípios que tiveram sua arrecadação diminuída, o próprio governo federal, e que não têm dado conta da demanda que se apresenta em todos os setores, seja saúde, educação, segurança, enfim, todos os setores. Então, apesar de ser um ano muito difícil, e para nós da bancada feminina, para nós mulheres, que também em alguns dos pontos estamos colocados como um alvo central, vide o exemplo da reforma previdenciária, mas creio que será, senadora Ana Amélia, um ano promissor, porque nós temos uma pauta feminina intensa esse ano. E tenho convicção absoluta de que todas nós estamos dispostas a enfrentar essa pauta, a resistir ao retrocesso e a lutar para que não apenas as conquistas sejam mantidas, mas na busca de novas conquistas. Amanhã nós teremos a primeira reunião agora deste ano da bancada feminina, amanhã pela manhã. Vamos debater as nossas prioridades para o ano de 2016, vamos debater os pontos que temos que trabalhar, que temos que enfrentar nesse ano, e vamos também definir uma pauta bem extensa para o mês de março, que é o mês em que comemoramos, em que se comemora no mundo inteiro
o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. E já há muito tempo que nós transformamos o dia 8 de março em 30 dias do mês de março. No último dia 2, ou seja, logo na abertura dos trabalhos, nós fizemos questão de fazer com que circulasse, como encarte do Jornal do Senado, a primeira edição do jornal Senado Mulher, que é um encarte, senador Capiberibe, que nós publicamos a cada mês e que vai encartado no Jornal do Senado Federal. E nesse encarte nós estamos aqui divulgando algumas das ações e projetos prioritários da nossa bancada feminina, além do jornal também trazer algumas notícias de alguns eventos que nós deveremos fazer neste ano. Entre eles está o lançamento de um novo material didático, no sentido de reforçar teoricamente a luta das mulheres, que é uma nova edição, e uma edição localizada que trata apenas do nosso país, denominado Mais Mulheres na Política, a presença feminina nos poderes da República. Devemos lançar ainda nesse primeiro semestre essa publicação, esse livreto, que foi feito por sugestão da própria bancada feminina e com a produção da Procuradoria da Mulher, da Consultoria Legislativa e da Gráfica Senado. Ele terá como encarte um mapa, nós que já utilizamos muito, não é, senadora Ana Amélia, um mapa mundi, que foi trazido pela senadora Ana Amélia quando esteve participando de uma reunião da União Interparlamentar, que também tratou da questão de mulheres, e lá foi lançado o mapa 2015, que é um mapa que mostra a situação de cada país em relação à presença das mulheres nos espaços de poder, sobretudo do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e que nos coloca numa situação extremamente delicada e ruim, porque somos um dos países onde a mulher ocupa o menor percentual dos espaços, sobretudo no Parlamento. Então, a exemplo deste mapa mundi, nós estamos produzindo um mapa do Brasil, não é um gráfico, um mapa que mostra o ranking da presença das mulheres nos 3 níveis do Parlamento brasileiro, e ainda mostrará, ou seja, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, e ainda mostrará a participação das mulheres no Poder Executivo e Judiciário em todos os estados, com informações inéditas sobre a realidade da subrepresentação feminina nas esferas do poder político. Está previsto também, e isso a gente deve fazer agora em março, visto que ele já está pronto, e da mesma forma como fez a presidência da Casa, nós valorizaremos muito a divulgação online. Serão poucas edições impressas, que é o relatório das atividades de 2015 da Procuradoria da Mulher. Fizemos muitas atividades e todas nós atuamos assim com muita força e intensidade. A senadora Ana Amélia dirigiu várias reuniões das quintas femininas também, principalmente. Viajou, foi até a cidade do Rio de Janeiro, representando a bancada feminina, num importante lançamento de uma comissão da mulher que trata do empoderamento dos esportes. E assim todas nós tivemos um destaque importante e significativo. Quase todas nós já organizamos o lançamento em nossos estados da campanha Mais Mulheres na Política. Assim foi a senadora Lúcia Vânia, eu, senadora Sandra, senadora Fátima Bezerra, senadora Gleisi, várias mulheres senadoras, junto com as deputadas federais e estaduais e vereadoras, fizeram esses lançamentos. E tudo isso nós estamos colocando no relatório de atividades da Procuradoria da Mulher. Entendemos que é importante esse relatório porque a Procuradoria é muito recente. Nós estamos no 4º ano, temos 3 anos somente de existência, mas tenho certeza que com a unidade de todas nós, que somos poucas, 12 entre os 81 parlamentares, mas com essa nossa unidade a gente tem conseguido avançar muito. O Congresso Nacional, recentemente, teve uma comissão parlamentar de inquérito que tratou da violência contra as mulheres, uma comissão mista, CPMI, da violência contra as mulheres, que apresentou várias sugestões de projetos de leis, todos eles votados pelo Senado Federal.
e faltando a sua votação na Câmara dos Deputados da maioria deles. Sem dúvida nenhuma, devemos isso ao compromisso, obviamente, do presidente da Casa, senador Renan, mas à mobilização intensa de toda a nossa bancada. Senadora Ana Amélia, conceda a parte a Vossa Excelência. Cara senadora Vanessa Graziotin, nossa procuradora da mulher, numa iniciativa também dessa procuradoria do atual presidente Renan Calheiros. E como a Vossa Excelência ser a primeira, nós confirmamos a sua reeleição por aclamação e penso que foi, como disse Vossa Excelência, um avanço significativo dada a mobilização feita em todo o país com a participação das senadoras. Tive a honra de participar de uma reunião na Câmara de Vereadores em Porto Alegre com a representação de todos os partidos políticos. Isso deu um caráter pluripartidário à demanda, assim como aqui nessa casa, às vezes, temas que saem da esfera partidária porque são questões federativas e a mesma questão diz respeito à área de gênero. Então, quando discutimos gênero, é uma questão pluripartidária, todos os partidos envolvidos nesse processo. Devo lhe reafirmar a alegria nossa, especialmente das mulheres do Rio Grande do Sul e das deputadas estaduais, e, no meu caso, senadora, porque no dia 3 de fevereiro assumiu, na história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a primeira mulher a presidir a Assembleia... Do seu partido, não é, senadora? Do meu partido, a deputada Silvana Covatti. E eu fiquei muito feliz porque todas as deputadas estavam presentes, a sua correligionária, a deputada Manuela Dávila, levando a sua bebezinha no colo, e isso ficou uma cerimônia muito significativa do ponto de vista histórico para a casa, e o apoio de todas as mulheres a esse processo. Amanhã, Vossa Excelência marcou uma agenda para debater a agenda legislativa. Eu chegarei um pouco mais tarde, 30 minutos, porque antes disso, nós já tínhamos marcado uma agenda legislativa do cooperativismo, que o presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado Osmar Serralho, eu já havia me comprometido com ele de estar presente. Então, eu chegarei um pouco, mais uma assessora minha vai estar lá no gabinete até eu chegar na nossa reunião. Então, eu queria reafirmar e dizer, senadora Vanessa, que hoje o Senado Federal, no percentual de mulheres que tem, já está muito acima do que está o percentual de mulheres no Poder Executivo, no Governo Federal, muito mais do que na Câmara dos Deputados, e eu desejo, sinceramente, que o Senado tenha uma ampliação de mulheres. Mas, antes disso, antes de 2018, nós teremos um outro desafio. O desafio de 2016, que é uma eleição municipal, onde tudo começa, é na base, no município, na cidade. E, nesse particular, eu desejo também que mais mulheres se candidatem a vereadoras, a vice-prefeitas, a prefeitas, porque é a forma também de os nossos partidos estimularem a ampliação do protagonismo das mulheres na política brasileira. Então, desejamos que esse protagonismo seja ampliado, senadora Vanessa Graziotin. E eu vou fazer o caminho inverso de Vossa Excelência, vou chegar mais cedo, antes da hora de iniciar na reunião do cooperativismo, que também me comprometi com o senador com o deputado Osmar Serraglo, apenas para cumprimentar, ficará assessor meu lá para eu chegar aqui. E assim, vamos levando a vida, não é, senadora Ana Amélia? Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, repito, sou muito grata não só pela confiança, mas pela forma como Vossa Excelência atua em todas as bandeiras e também na pauta feminina. E, por falar nisso, senadora, esse ano nós teremos agora em maio, era para acontecer em março, mas foi adiado para maio, a 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. E eu já estive participando de uma reunião do Conselho Nacional de Direito das Mulheres, no sentido de tentar, juntamente com elas, senadora, construir uma marcha até o Congresso Nacional. Porque é necessário, a sociedade tem que dialogar com o Parlamento brasileiro, porque daqui saem as leis que regulam a vida de todas nós. Então, é importante que elas, que virão do Brasil inteiro para participar dessa 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, possam também, num determinado momento, marchar do local do evento até aqui, o Congresso Nacional. E creio que dará certo essa organização das mulheres. E dizer que, de toda a nossa pauta prioritária, infelizmente, eu destacaria aqui 2 pontos, que são pontos negativos, mas que nós temos que enfrentar. Um ponto é imediato, talvez tenhamos que votar essa semana ainda no Senado Federal. O outro, eu tenho falado com muita frequência, que é a reforma da Previdência, que se fala muito hoje em todos os meios de comunicação, de que estará incluída nessa reforma
a modificação, ou seja, igualando o direito de mulheres em relação aos homens, que é uma questão que é completamente fora de propósito, mesmo porque aqueles que só veem número na sua frente, não vê pessoas, eles olham apenas um dado estatístico, que é o dado da expectativa de vida. De fato, as mulheres têm uma expectativa de 7 anos superior à dos homens. Os homens têm, no Brasil, hoje, atualizado em torno de um pouco mais de 71 anos de idade de expectativa de vida. As mulheres, um pouco mais de 78, são 7 anos de diferença. Mas não é essa a única questão. Primeiro, vamos descobrir o porquê a mulher vive mais do que o homem. É porque o homem morre mais por razões de violência do que a mulher, porque o homem se envolve mais em atos de violência do que a mulher. Mas, nessa questão do mercado de trabalho e do exercício do trabalho, o que tem que ser levado em consideração é o trabalho desempenhado. E, infelizmente, a mulher, ontem, aliás, saiu uma matéria muito boa no jornal O Globo, mostrando o tamanho da sobrecarga das mulheres, e não importa a classe social. No geral, as mulheres desempenham ainda, da mais humilde à mais abastada, uma tripla jornada de trabalho, porque a ela é dada as tarefas domésticas quase que com exclusividade, assim como as tarefas de cuidar dos seus filhos, porque o Estado brasileiro, que deveria fazer isso, os homens que deveriam dividir essas atribuições com as mulheres, também não fazem. E nós, senhor presidente, entendemos que não é hora, de jeito nenhum, de retirar um direito que é importante para as mulheres. Estaremos mobilizados. Mas o segundo ponto, para concluir, se Vossa Excelência me permite, senador, diz respeito à votação ocorrida na Câmara dos Deputados na última quinta-feira. A Câmara dos Deputados que votou a medida provisória 696 de 2015, que é a medida provisória que trata da reforma administrativa. Vários ministérios foram extintos, secretarias, houve fusão de outros, inclusive os ministérios mais sociais, o Ministério de Direitos Humanos, de Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres, eles foram englobados num único ministério que ficou com a denominação de Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Igualdade Racial. E na votação, cujo relator da matéria foi o senador Donizete, eu participei dessa comissão mista, senhor presidente, e foi um bom relatório aprovado, um relatório bastante debatido, um relatório negociado. Aprovamos, salvo engano, se minha memória não me trai, por unanimidade o relatório apresentado pelo senador Donizete. E, infelizmente, ao chegar no plenário da Câmara dos Deputados, alguns parlamentares promoveram um debate que, no meu entendimento, é desnecessário, desproporcional e um debate que não deveria acontecer agora. Eles simplesmente, eu aqui me refiro a duas questões que foram aprovadas. Uma questão foi uma inclusão, que trata dos direitos humanos a partir que está incluída aqui, direitos humanos a partir da conferência do Pacto de São José da Costa Rica. O que pode, aparentemente, não tem nenhum problema. Entretanto, o Pacto de São José da Costa Rica é um pacto que data de 1969. E de lá para cá, nós temos vários outros pactos internacionais que avançaram muito em determinadas análises, inclusive aquela que trata da concepção, e que coloca algumas políticas estabelecidas, legalizadas no país, em confronto com o que diz aqui, senhor presidente. Então, fizeram mudanças que não são mudanças positivas. Essa que trata do Pacto de São José da Costa Rica, que é o Pacto pelos Direitos Humanos, substitui um ponto muito mais amplo, que está aqui, o artigo 27 do projeto de conversão, senador Capiberibe, o artigo 27, a linha F, inciso 25, item 2 do inciso 25, ele trata do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. E diz o seguinte, que a formulação, coordenação,
definição e diretrizes e articulação de política para mulheres, incluindo, ou seja, as obrigações do Ministério, que formulação, coordenação, definição de diretrizes e articulação de política para as mulheres, incluindo. Aí o item 4. O item 3, eu vou pular para o 3, porque depois eu falarei do 2. Item 3, promoção, articulação e execução de programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltado à implementação das políticas. E, item 4, promoção do acompanhamento da implementação da legislação da ação afirmativa e definição das ações públicas que visem o cumprimento de acordos, convenções e planos de ação firmados pelo país nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres e homens e de combate à discriminação. Então, veja, o que diz o Pacto de São José da Costa Rica é que, no seu artigo 4º, direito à vida, que toda pessoa tem o direito que se respeite a vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Veja, todos nós concordamos com o direito à vida. Entretanto, num debate muito recente, não no âmbito do Congresso, mas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi discutido a possibilidade de ampliação da interrupção da gravidez no caso de anencefalia. E no Brasil, nós prevemos a possibilidade da interrupção quando a mãe tiver risco de vida ou quando a concepção foi por razão de estupro. Isso que está aqui nesse pacto, ele contraria os novos pactos, contraria as regras estabelecidas recentemente no país, inclusive decisões do Supremo. Mas eles incluíram isso, então isso é uma questão. E uma outra questão que eu considero da mais extrema gravidade e que digo desnecessária, inoportuna, é o fato de um grupo de deputados ter apresentado também um destaque votado e aprovado em plenário que retira a palavra e o termo perspectiva de gênero do texto das atribuições do novo Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Vejam, eu vou repetir aqui o item F, que é a formulação, coordenação e definição de diretrizes de política de mulheres. Aí o que diz o item 2? Planejamento e incorporação da perspectiva de gênero que contribua na ação do governo federal e das demais esferas de governo para a promoção de igualdade entre homens e mulheres. Sob a perspectiva, o que é a perspectiva de gênero? O gênero é o homem. O gênero é o ser humano, ou é a mulher ou é o homem. Então, a luta sob a perspectiva de gênero é um estudo e um trabalho sobre a divisão sexual do trabalho, sobre a divisão sexual do poder, que historicamente colocou uma primazia aos homens em detrimento às mulheres. Então, se tira isso do texto, tira o próprio objetivo da Secretaria e do novo Ministério das Mulheres. E por que eles fazem assim? Porque eles acham que aqui está embutido outras questões. E nós dizemos, esse termo ele é utilizado em vários acordos internacionais, inclusive na política, no texto que define as políticas públicas para as mulheres. Então, não há necessidade de se retirar. O Conselho Nacional de Direitos das Mulheres chamou, em decorrência desse fato, uma reunião emergencial. E no dia 19 de fevereiro, aprovou uma nota. A nota começa com o seguinte: foi com perplexidade que recebemos a notícia da aprovação pelo plenário da Câmara Federal, no dia 18 de fevereiro, de 2 destaques ao texto básico da medida provisória 659. Primeiro, retira a expressão perspectiva de gênero como uma das atribuições do recém-criado Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. E o segundo, propõe que a Política Nacional de Direitos Humanos seja feita em conformidade com o Pacto de São José da Costa Rica, numa contundente afronta às mulheres brasileiras e na contramão de todos os compromissos internacionais, como, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos recentemente pelas Nações Unidas, com o apoio do governo do Brasil. O conceito gênero
senhor presidente e senhores senadores. É um instrumento teórico fundamental para compreender a forma em que a sociedade traduz as diferenças biológicas de sexo em papéis sociais e expectativas de comportamento. Só com a incorporação desse conceito é possível interpretar as grandes modificações ocorridas no papel social e no comportamento de mulheres e homens ao longo da história. Vale ressaltar, mais uma vez, que a perspectiva de gênero integra diferentes acordos internacionais e regionais no campo dos direitos das mulheres, a exemplo da Declaração e Plataforma da 4ª Conferência da Mulher, realizada em Beijing no ano de 1995, fazendo parte, portanto, dos compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. Ou seja, algo consagrado internacionalmente, eles querem tirar sem razão, senhor presidente. Sem razão. Não há neutralidade de gênero aqui. O que há aqui, através dessa perspectiva de gênero, é uma luta nossa das mulheres para que alcancemos a igualdade em relação aos homens, mantendo as nossas diferenças. Agora, nossas diferenças são biológicas, nossas diferenças são fisiológicas. Isso é uma diferença natural. E isso é mantido, não é mudado por lei. O que tem que ser mudado é a forma com que a mulher é tratada na sociedade. Porque essas diferenças não justificam a diferença, por exemplo, de 30% nos salários. Não justifica, por exemplo, o fato de nós, até pouco tempo, até a década de 30, não termos o direito do voto. Não justifica o fato de que nós estamos alijadas de espaços importantes. Não justifica o fato de que só a nós é dada a sobrecarga de cuidar dos nossos filhos, principalmente dos recém-nascidos. Olha o tamanho da diferença da licença maternidade com a licença paternidade. Nós temos que dialogar essa questão, que em muito penaliza a mulher na sua profissão, na sua carreira profissional. E muito penaliza. A criança, quando nasce, ela pode, sim, ter a sua responsabilidade, os seus cuidados colocados a cargo não só da mãe, mas do pai também. Então, nós achamos que é preciso que essa discussão se dê com muita tranquilidade, sob a luz da ciência, senhor presidente. O que é que significa gênero mesmo? O que é que significa? Nesse aspecto, o que significa, qual o objetivo de ele estar aqui, qual o objetivo de ele estar no texto que tratou e que foi aprovado na 4ª Conferência da Mulher em Beijing, das Nações Unidas, em 1995. Então, essa medida provisória é votada lá, deverá chegar hoje ou mais tardar amanhã, aqui no Senado Federal, e eu quero aqui sugerir que até a gente tenha um diálogo antes de que chegue ao plenário com um conjunto de senadores para que a gente evite esse debate desnecessário, como ocorreu na Câmara dos Deputados, e que retira uma das funções principais da Secretaria da Mulher, que hoje está embutida no novo Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Era o que eu tinha a dizer e volto à tribuna logo para tratar novamente sobre a reforma previdenciária, que não deva, senador, de maneira nenhuma, atacar o direito das mulheres como se fala e como estamos lendo muito pela imprensa brasileira. Muito obrigada.